No vídeo de hoje vocês conhecerão a história de um homem que já estava casado há alguns anos e até então não tinha nada a se queixar de sua esposa, tanto que ele confiou nela para visitar os pais sozinha, em um fim de semana, bem como em encontrar alguns amigos em um bar à noite. Todavia, ele não esperava que naquela mesma noite o seu casamento, bem como a sua vida, tomariam um rumo completamente diferente diante de uma atitude inesperada de sua esposa. O dog do Reddit. Minha esposa admitiu ter tido um caso de uma noite após ter ficado bêbada, na semana passada, e isso me transformou em um robô. Eu, homem de 32 anos, sou casado com minha esposa Kate, mulher de 30 anos, isso há 4 anos, e estamos juntos há cerca de 9 anos agora. Nosso relacionamento tem sido incrível, amoroso e solidário. Temos uma boa comunicação, quase nunca discutimos e nossa vida no quarto tem se fortalecido cada vez mais ao longo dos anos. Nós conversamos sobre traição no passado e eu sempre deixei claro que terminaríamos se isso acontecesse. Kate foi para casa visitar a família no último fim de semana, o que foi bem normal. Antes de ela ir embora na sexta-feira à noite, tivemos uma pequena discussão sobre manter a casa arrumada, então nossa comunicação foi limitada no sábado, mas eu sabia que ela estava saindo para encontrar alguns amigos em um bar. Eu confiava nela 100%, então não pensei em nada sobre isso. Antes de dormir, mandei uma mensagem dizendo que esperava que ela tenha tido uma boa noite. Quando acordei na manhã de domingo, tinha uma chamada perdida de Kate às 4 da manhã, então liguei imediatamente para ela para verificar se ela estava bem, mas não obtive resposta. Depois de algumas horas, tentei novamente algumas vezes, mas ainda não obtive resposta. Cerca de uma hora depois, recebi uma mensagem dizendo que ela estava bem e que voltaria dirigindo em breve. Kate chegou em casa no fim da tarde e parecia horrível. Ela claramente estava chorando, não estava usando maquiagem, o que era meio incomum para ela, e parecia uma casca de pessoa. Eu soube imediatamente que algo estava errado, mas ela não me deixou abraçá-la e mal falava. Eu a sentei no sofá e fiz um chá para ela. Eu gentilmente a encorajei a me contar o que estava errado, e ela começou a chorar incontrolavelmente por pelo menos 10 minutos, isso enquanto eu tentava confortá-la. Ela então começou a me contar, parando a cada poucas palavras, que tinha dormido com alguém na noite anterior, depois do bar. Naquele momento, algo no meu cérebro quebrou. Não consigo descrever de outra forma. Levantei-me imediatamente, pulei no meu carro e fui embora. Fui a um parque e andei por ele por cerca de 1 hora. Kate estava ligando para o meu telefone constantemente e eu o desliguei. Quando cheguei em casa, peguei 2 malas na garagem e fui para o nosso quarto. Joguei algumas roupas e sapatos de Kate nelas e deixei na porta da frente. Kate estava deitada no chão da sala de estar, encolhida como uma bola, soluçando. Liguei para sua melhor amiga que mora perto e disse a ela que Kate precisava de um lugar para ficar, e também uma carona para sua casa e que Kate poderia explicar tudo a ela mais tarde. Eu disse a Kate que estava saindo por 1 hora e que a amiga dela viria buscá-la. Ela agarrou minhas pernas tentando me impedir de sair. Quando voltei para casa, Kate tinha sumido e as malas também. Na segunda-feira, com a cabeça mais limpa, atendi uma das muitas ligações de Kate e disse a ela que precisava que ela me enviasse um e-mail com o máximo de detalhes possível daquela noite, e que se ela deixasse algo de fora, não haveria esperança de reconciliação. Recebi esse e-mail na segunda-feira à noite, mas ainda não o abri. Desde então, todos têm tentado entrar em contato comigo, mas eu só tenho trabalhado, me exercitado e dormido. Uma das amigas dela apareceu na minha casa com uma atitude ousada, dizendo que ela exigia uma explicação. Eu disse a ela para falar com Kate e fechei a porta na cara dela. Também tenho conversado com advogados de divórcio, transferido dinheiro para contas separadas e bloqueado Kate e todos os seus amigos em tudo. Tudo o que fiz desde que descobri parece que estava no piloto automático. Não me sinto bravo, chateado ou excessivamente emocional. Apenas entorpecido. Kate deixou um bilhete na porta ontem me pedindo para nos encontrarmos amanhã, mas estou em conflito. Devo encontrá-la? Isso mudará alguma coisa? Há algum sentido em tentar reconciliar? É normal se sentir como um robô? Como faço para sair dessa situação? Edit, só para acrescentar que quando cheguei em casa pela primeira vez, Kate confirmou que foi consensual. Ela estava bêbada, mas sabia o que estava fazendo. Primeira atualização. Depois de ler seus comentários, decidi me encontrar com Kate, mas não li o e-mail. Kate veio para casa ontem e quando eu abri a porta ela parecia horrível. Ela tentou me abraçar e começou a resmungar desculpas, mas eu a parei e nos sentamos para conversar. Comecei dizendo a Kate que gravaria o áudio da conversa e ela concordou. Pedi então que ela explicasse o que aconteceu e disse que não li o e-mail que ela enviou, pois não tive estômago para isso, para ser bem sincero. Kate disse que estava no bar com 2 amigos, eu conheço e gosto dos 2, e me contou o que ela bebeu.
Fiquei surpreso com quão pouco ela bebeu porque era a mesma quantidade que normalmente beberíamos quando íamos jantar, algumas taças de vinho e um coquetel. Ela admitiu que estava apenas um pouco embriagada. Uma das amigas dela, Sarah, tem um irmão mais novo, Max, homem de 27 anos, que veio buscá-las por volta da meia-noite. É uma piada recorrente no grupo delas que Max tem uma queda enorme por Kate desde o ensino médio e eu já tinha ouvido elas brincarem sobre isso. Os quatro foram buscar comida e Max então deixou cada um até que restassem apenas ele e Kate. Kate disse que não queria que ele dirigisse os 20 minutos até a casa dos pais dela depois de trabalhar o dia todo, então pediria um Uber do apartamento dele. Ela foi até o apartamento dele para pedir um Uber, mas não conseguiu um. Max sugeriu que ela dormisse na cama dele e ele ficaria no sofá, e a deixaria lá de manhã. Kate recusou e continuou tentando encontrar um Uber. Eles depois estavam sentados na cama de Max e ele a beijou. Ela o beijou de volta e eles acabaram tendo relações. Depois disso, ela começou a chorar de culpa e Max a levou para casa. Ela chorou por mais 1 hora e então tentou me ligar para me contar o que tinha feito. Tivemos que parar várias vezes porque Kate continuava a desmoronar e a chorar histericamente. Ela disse-me que foi um erro enorme, que se deixou levar pelo momento, que foi terrível, que ela só me ama blá blá blá. Depois que ela terminou, eu disse a ela que sua história não fazia sentido, mas que não importava naquele momento porque eu já tinha terminado. Isso causou outro colapso. Eu disse a ela que continuaria com os preparativos para o divórcio, mas que durante o mês seguinte ficaríamos separados sem contato. Eu também disse a ela que ambos permaneceríamos fiéis, faríamos um painel completo de DST e ela contaria aos nossos amigos e familiares em comum o que aconteceu. Se ela mantivesse essas condições, eu estaria disposto a nos encontrar novamente para ver se havia alguma maneira de seguir em frente além do divórcio. Ela concordou entusiasticamente, mas deixou claro que não esperava que eu permanecesse fiel a ela. Sei que muitos de vocês vão criticar essa decisão, mas preciso ter certeza de que o divórcio é a opção certa depois que eu tiver tempo para processar tudo o que aconteceu. Ainda tenho 99% de certeza de que é para onde estamos indo, mas preciso ter 100% de certeza, antes de tomar essa decisão que será definitiva em minha vida. Sei que assim que eu me divorciar dela, jamais aceitaria a ideia de reatar. Segunda atualização. Algumas coisas aconteceram na semana passada, então pensei em fazer uma postagem de atualização, caso alguém esteja interessado. Primeiro de tudo, não estou mais no modo robô. Tenho tido explosões de sentimentos intensos, principalmente de raiva devido à traição, mas tenho me mantido ocupado com trabalho e exercícios. Meus amigos também têm sido ótimos desde que descobriram e têm me arrastado para fora de casa para sair. Decidi ler o e-mail e desejei não ter lido. A história que Kate contou no e-mail era basicamente a mesma, mas não havia menção de ir ao apartamento de Max para pedir um Uber. Também havia detalhes bem explícitos do que eles fizeram, por quanto tempo e que eles aparentemente usaram preservativo. Nunca vou conseguir esquecer essa descrição. Muitas pessoas que estavam me criticando originalmente por expulsar Kate de casa agora se desculparam, mas podem ficar com as suas desculpas. Os pais de Kate entraram em contato para se desculpar e eu falei com eles porque tínhamos um bom relacionamento antes de tudo isso. Eles me imploraram para tentar resolver, mas disseram que entenderiam se eu decidisse me divorciar. Não me comprometi com nenhuma das opções. A outra amiga de Kate, que estava lá naquela noite, entrou em contato comigo para me contar o lado dela da história. A maioria combinava, bar comida a casa. Ela disse que Kate poderia passar a noite na casa dela, mas ela se recusou, dizendo que voltaria para casa cedo na manhã seguinte. Max aparentemente insistiu que levaria Kate para casa. A versão da história que ela contou não mencionou Kate tentando pegar um Uber, apenas que Max a convidou para entrar e ela aceitou. Perguntei se ela já havia suspeitado de algo antes e ela me disse que, há cerca de 1 ano, ela foi encontrar Kate para um café, mas encontrou Max sentado com ela quando ela chegou. Aparentemente, Kate parecia meio culpada, mas quando perguntada sobre isso, ela disse que eles se conheceram por acaso. Sarah, irmã de Max, entrou em contato comigo e eu falei com ela também. Ela estava brava com Max e Kate e me contou uma história parecida. Aparentemente, toda a família dela está brava com Max e ela não falou com Kate desde que descobriu. Ela se desculpou em nome do irmão idiota e disse que o havia avisado para ficar longe de Kate desde o ensino médio. Ela não achava que mais nada tivesse acontecido entre eles. Não tive contato nenhum com Kate, mas ouvi dizer que ela iria se mudar para um Airbnb perto da nossa casa. Aparentemente, ela não está lidando bem e ligou para o trabalho dizendo que estava doente algumas vezes nas últimas semanas. Ela tem apoio da amiga com quem está morando atualmente, e pedi aos pais dela que ficassem de olho nela. Os pais dela foram vê-la no último fim de semana. Saí com alguns amigos no fim de semana e acabei bêbado em um bar. Eu estava conversando com uma garota lá com quem eu provavelmente poderia ter ido para casa, mas me contive porque queria manter meu respeito próprio. Ler o e-mail e ouvir o que eles fizeram me fez desistir da esperança de consertar isso. Especialmente quando sei que ela não está sendo sincera comigo em outras coisas, em alguns detalhes pelo menos, então quem sabe.
Vou prosseguir com o divórcio e talvez nem espere um mês para contar a Kate que está em minha decisão final. Terceira atualização. Pensei em postar esta atualização, mas muitas pessoas parecem estar investidas nessa confusão, então aqui está. Peço desculpas antecipadamente se isso for algo sensível de alguma maneira. Kate me enviou um e-mail semana passada pedindo para pegar algumas coisas que ela precisava para o trabalho. Meu advogado me disse para não impedi-la de ter acesso à casa ou aos seus pertences, então eu relutantemente concordei que ela poderia vir na quinta-feira à noite quando eu estaria na academia. Eu disse a ela para sair às 7h30, mas quando cheguei em casa às 8 ela ainda estava lá. Quando entrei, ela tinha deixado alguns itens relacionados ao trabalho perto da escada e estava cortando vegetais para o jantar. Ela estava bastante arrumada, com o cabelo e a maquiagem feitos, usando um dos vestidos que eu gosto. O lugar todo estava arrumado e limpo. Eu calmamente pedi para ela sair imediatamente e ela foi até a porta, mas parou e perguntou se poderíamos conversar. Eu deveria ter dito não, mas acabei concordando. Nós nos sentamos e tivemos uma conversa por cerca de 1 hora, que pulava de tópico para tópico. Novamente eu disse a ela que gravaria o áudio e ela concordou. Comecei perguntando se ela tinha cumprido sua parte do acordo que fizemos na última vez que conversamos. Ela disse que tinha feito um teste de DST que deu negativo, o meu também, felizmente, e um teste de gravidez que deu negativo. Ela não tinha ficado com mais ninguém e também contou a alguns amigos e familiares o que aconteceu e muitos deles estavam bravos, e não estavam falando com ela. Fiz muitas perguntas que estavam fervilhando na minha mente nas últimas semanas. Ela confirmou que o motivo dela ter ido ao apartamento do Max, a história do Uber, era besteira e disse que ele a convidou para tomar uma bebida e ela concordou sabendo que em algum nível algo iria acontecer. Ela não consegue explicar por que fez isso além de ser egoísta e gostar da atenção que estava recebendo. Ela também confirmou que havia trocado mensagens com Max algumas vezes ao longo dos anos porque ele a enchia de elogios e a fazia se sentir bem. Ele sempre tomava a iniciativa e ela aparentemente tomava cuidado para não enganá-lo, e disse que nunca havia enviado mensagens ou fotos explícitas para ele. Kate também me disse que eles ficaram juntos cerca de 6 meses antes de ficarmos juntos, mas nunca tiveram relações antes. Ela admitiu que sempre foi um pouco curiosa. Sua história sobre ter sido pega na cafeteria foi que Max mandou uma mensagem perguntando o que ela estava fazendo e ela disse a ele onde estava, então ele apareceu. Ela jurou que essa era a primeira vez que eles faziam algo desde que estávamos juntos. Ela disse que não faltava nada em nosso relacionamento e que se odeia por arruinar seu casamento perfeito, e também por me causar tanta dor. Eu disse a ela que ainda não acredito na história dela e que não havia sentido em continuar a conversa. Ela calmamente perguntou o que precisaria fazer para consertar isso, oferecendo seu telefone, compartilhamento de localização, não sair sem mim, etc. Ela claramente estava fazendo alguma pesquisa. Eu disse que não tinha planos de me tornar seu guarda prisional, especialmente quando eu nunca superaria a traição. As coisas então tomaram um rumo inesperado que me pegou completamente desprevenido. Ela me pediu para desligar a gravação de áudio porque ela tinha algo privado que queria discutir e não queria que outras pessoas ouvissem. Eu recusei e ela continuou relutantemente. Ela perguntou se eu tinha me envolvido sexualmente com mais alguém desde que tudo isso aconteceu, deixando claro que ela estava bem com isso. Eu disse que não, e ela disse que eu devia estar ficando louco, pois nós costumávamos ter relações quase que diariamente, e então ela começou a falar algumas sacanagens, sobre todas as coisas que eu poderia fazer com ela e para ela. Isso envolveu muitas coisas pervertidas que eu já tinha comentado no passado, que eu queria tentar, ou que já tinha feito apenas algumas vezes. Ela disse que queria atender às minhas necessidades agora, mesmo que não voltássemos a ficar juntos. Ela disse que poderíamos ter quantas relações com outras pessoas que eu quisesse a partir de agora, ou que poderíamos ser abertos apenas do meu lado e que ela até encontraria parceiras para mim. Ela estava tentando muito me colocar essas ideias em mente, e eu fiquei em silêncio até que ela perguntou com quem eu já pensei em fazer algo do tipo. Por algum motivo, mencionei o nome de sua colega de trabalho que é 5 anos mais nova que ela, e que sempre achei muito bonita. Isso a surpreendeu, mas ela estava muito envolvida e me perguntou o que eu queria fazer com ela. Entrei em detalhes sobre um cenário bem hardcore, e Kate estava me encorajando, até que eu disse que ela ficaria apenas observando. Isso novamente a pegou desprevenida, mas ela concordou. Mais tarde, percebi que só disse tudo isso como uma tentativa mesquinha de buscar machucar Kate, o que não me faz sentir bem. Ela estava obviamente convencida de que seu plano estava funcionando, então ela arrumou seu vestido e ficou na minha posição favorita no sofá, basicamente implorando para que eu tivesse relações com ela naquele momento. Admito que por alguns segundos me permiti pensar nessa possibilidade, mesmo que minha mente não estivesse boa para isso, diante de toda a tensão e estresse que estava vivendo. De repente, tudo entrou em foco, e o conteúdo do e-mail dela veio inundando minha cabeça, bem como os detalhes que ela me contou que não acreditei. Não sei explicar o porquê, mas comecei a rir. Não apenas uma risada, mas uma gargalhada completa. Ela pareceu ter ficado bastante magoada e se afastou de mim, então ela começou a chorar. Eu disse a ela que era hora de ela ir embora e ela saiu rapidamente, provavelmente devido ao constrangimento.
Eu também disse que ela precisava se apressar e conseguir um advogado porque estamos nos divorciando. A clareza pós-estresse depois que ela saiu confirmou que eu tinha escapado por pouco. Tenho uma reunião com meu advogado no final desta semana e quero prosseguir com o divórcio o mais rápido possível. Quarta atualização. Pensei em fornecer uma atualização final sobre a situação para qualquer pessoa interessada. Os últimos meses foram difíceis e só vi Kate pessoalmente algumas poucas vezes. Depois de algumas semanas sem contato, decidi que deveríamos discutir as coisas com a cabeça mais clara. Fomos almoçar e tivemos uma conversa calma e respeitosa sobre tudo o que tinha acontecido e como seria uma reconciliação. Kate disse que faria qualquer coisa para colocar as coisas nos trilhos e eu acreditei nela, mas não me comprometi com nada. Depois disso, Kate me pediu para ir com ela para ver seu terapeuta, que também é experiente em lidar com casais. Pensei sobre isso por alguns dias antes de concordar. A sessão foi difícil, com muitas lágrimas, mas não obtive uma resposta direta sobre o motivo pelo qual Kate decidiu trair. O terapeuta foi surpreendentemente justo com nós dois e não nos julgou. Novamente discutimos a reconciliação, mas eu disse a ela que achava melhor prosseguirmos com o divórcio. Na semana passada, dirigi até a casa dos pais dela para deixar algumas ferramentas que peguei emprestado do pai dela. Tínhamos combinado que Kate estaria lá e que os pais dela sairiam por algumas horas para nos dar uma chance de conversar. Falei com os pais dela a sós, que estavam com o coração partido, o que foi difícil, mas ambos nos apoiaram muito. Durante a conversa com Kate, eu disse a ela claramente que tinha pensado muito sobre isso, mas queria seguir em frente com o divórcio. Para mim era o melhor a se fazer. Tudo se resumia ao fato de que, na minha opinião, nunca voltaríamos a ser o que éramos, e realisticamente, não consigo me ver superando uma traição. Mesmo que pudéssemos reconquistar a confiança, isso poderia levar uma década de trabalho duro e isso é um risco muito grande para mim. E eu não estaria disposto a passar por isso. De forma alguma. Kate finalmente aceitou isso, embora ainda estivesse chorosa, mas seguimos adiante com a conversa e tivemos uma discussão mais calma sobre como dividiríamos os bens, como venderíamos a casa e etc. Ainda escrevemos um e-mail para nossos respectivos advogados para deixar tudo bem claro nesse sentido. Nós nos separamos em bons termos. O divórcio deve ser finalizado até o final do ano e a casa será colocada à venda em breve. Enquanto isso, não teremos contato e concordamos em não começar a namorar até que tudo esteja finalizado. Tive alguns encontros casuais e é estranho voltar a ser solteiro depois de todo esse tempo. Tenho ido à academia, passado muito tempo com amigos e familiares e voltado aos meus hobbies. Estou otimista sobre o futuro e, embora ainda esteja devastada pela perda do meu casamento, sinto que isso me fez crescer como pessoa. Tenho certeza que tomei a melhor decisão e acredito que o futuro será promissor para mim agora. Por fim, devo dizer obrigado a todos vocês que ofereceram conselhos e apoio. Comentários sobre o relato. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. Enquanto eu acompanhava esse relato com vocês, eu fui observando alguns pontos que eu gostaria de considerar. O primeiro ponto é a questão de pessoas casadas acharem que podem sair como quando eram solteiras. Saindo para bares, festas, sem seus parceiros e acharem que isso é normal. Se você quer frequentar esses ambientes, vá com seu parceiro ou permaneça solteiro. Outro ponto é que tudo isso aconteceu porque ela é uma pessoa egoísta. Essa é a principal razão pela qual os trapaceiros trapaceiam. Eles dão uma infinidade de desculpas, mas, quando eles veem uma oportunidade de trapacear, eles a aproveitam. E as lágrimas de crocodilo desse tipo de pessoa não significam absolutamente nada. Traição nunca é apenas um erro ou algo espontâneo, mas sim, é uma série de decisões que poderiam ser interrompidas a qualquer momento, mas que não o são por vontade própria. Ela poderia ter encerrado o contato com o outro lá no passado, ela poderia ter recusado a carona, ter se recusado a entrar na casa dele, a tomar uma bebida, a entrar no quarto, ela poderia ter empurrado ele quando ele a beijou, ela poderia ter parado quando eles se tocaram, mas não. Ela sabia o que ia acontecer e deixou acontecer. Ela é totalmente culpada pelos eventos. Ainda, a última cartada dela, de prometer agradá-lo de todas as maneiras, até com outras mulheres, não passou de uma tentativa desesperada e patética de reconquistá-lo, sem ter que realmente mudar. O OP seria um homem muito fraco se caísse nessa, mas ele demonstrou que não era assim. Eu imagino que muitos prefeririam que o OP tivesse ficado com outra pessoa, até como uma forma de vingança, mas creio que ele não quis sentir como se estivesse agindo de forma similar a ela. Ao meu ver, o OP foi sábio nesse sentido.
Pois existem muitos casos em que vemos pessoas querendo se vingar, e com isso acabam criando um novo problema. Seja colocando outra pessoa problemática em sua vida, pegando uma DST, ou ainda engravidando alguém por acidente. Ou seja, agindo por um impulso ruim, aí sim ele poderia desgraçar a vida dele. É bom ver alguém que se conhece bem o suficiente para saber quando é a hora de ir. Acho que ele só perdeu tempo aceitando fazer a terapia com ela, mas, para ele, serviu como uma forma de constatação final. Então, acredito que ele não perdeu muito. Se manteve firme a seus princípios, não cedeu às investidas dela, não ficou com pena, não a perdoou e seguiu com o divórcio, se libertando de uma pessoa traidora. Mas e vocês? O que acharam desse relato? Gostaria de saber a opinião de vocês nos comentários. Muito obrigado a todos por acompanharem. Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.